Brasil está levando para o G20 as pautas que serão debatidas com um grupo de trabalho sobre o empoderamento de mulheres. O tema da presidência do Brasil na reunião do G20 é construir um mundo justo e um planeta sustentável, representando o compromisso com uma governança equitativa que coloque o combate às desigualdades e a inclusão social como prioridade. E o G20 também conta com mulheres parlamentares. Sobre a pauta feminina e as prioridades da Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres, eu converso com a deputada Ana Pimentel, do PT de Minas, presidente da comissão, e com a deputada Leda Borges, do PSDB de Goiás, ex-presidente da mesma comissão. É um prazer recebê-las aqui no Elas Pautam. Eu queria começar sobre o G20 e o P20, né? Essas siglas que a gente está lidando muito agora no mundo jornalístico para mostrar para as pessoas que o mundo alargou, existe uma liderança de agora 20 países que querem fazer com que o mundo mude não só na forma da produção, mas na forma da inclusão. De que forma que as mulheres estão incluídas nesse grupo? Aline, primeiro uma alegria estar com você aqui, obrigada pelo convite. O G20 ele é importantíssimo hoje na dinâmica global e as pautas que foram escolhidas pelo Brasil, compartilhadas com os demais países, colocam no centro, como você colocou, o desenvolvimento sustentável e o enfrentamento à pobreza. E ao longo desse processo foi criado o grupo de parlamentares do G20, que é conhecido pela sigla P20, que hoje quem é o presidente é o Arthur Lira, presidente da Câmara também do Brasil, e ele trouxe com muita sensibilidade política o protagonismo das mulheres para a centralidade desse momento. Então nós vamos realizar no Brasil a reunião de parlamentares mulheres do G20. Vai ser o P20 das mulheres aqui no Brasil, vai acontecer nos dias 1º e 2 de julho, em Maceió. E o nosso foco, dialogado tanto pela Comissão de Mulheres da Câmara, como pela Secretaria de Mulheres, é colocar na transversalidade desses dois temas, ou seja, desenvolvimento sustentável e enfrentamento à pobreza, as especificidades das mulheres. Nós sabemos que as mulheres são aquelas que sofrem o maior impacto quando o desenvolvimento não olha para toda a população. Então, esse é muito central, esse tema é muito central para as mulheres. E o outro tema, que é o enfrentamento à pobreza, nós sabemos que a maior parte das pessoas pobres do mundo são as mulheres. As mulheres correspondem em torno de 70% da população empobrecida do mundo. Então, são dois temas que a Comissão de Mulheres, junto com a Câmara, que é um tema da Câmara nesse momento, vai conversar, dialogar para a gente levar as nossas proposições para todo mundo. Afinal de contas, a gente não pode aceitar viver no mundo que ainda exista pobreza e miséria. A deputada falou em especificidade das mulheres. Estou com o presidente e ex-presidente da Comissão de Direitos da Mulher. Que especificidades são essas? Aline, o Brasil ele discute no mínimo desde 2015 essa questão dos objetivos de desenvolvimento sustentável do mundo. E um dos 17 ODSs é verdadeiramente a questão da mulher, né? Tem a pobreza, a igualdade social, e eu creio que um dos maiores gargalos que nós vivemos é que mesmo com toda essa discussão, nós continuamos matando as mulheres, nós, sociedade brasileira, não é? Então eu acho que esse tema ele é central, da violência, do combate à violência, do combate ao feminicídio, a questão da igualdade de direitos. Nós votamos a lei da igualdade salarial, foi sancionada pelo presidente Lula, e mesmo assim as empresas hoje discutem a própria lei, não é? Então nós não estamos tendo a legislação da igualdade salarial com o seu cumprimento completo, né, na sua plenitude. Nós temos uma gravidade com relação a todo tipo de violência, mas principalmente ao feminicídio, né? Nós temos a questão das mulheres que
em sua grande maioria, são as chefes das famílias. Então, é onde envolve a questão da fome, né? A fome, ela assola a mulher, mas, em consequência, as crianças, né? A questão dos idosos, que não é tão discutida, as mulheres idosas. Nós temos que levar para lá um envelhecimento do povo brasileiro, da nação brasileira. Consequentemente, se temos uma nação com muito mais percentual de mulheres, o nosso envelhecimento, né? A preparação do Brasil para o envelhecer da sua população, né? E eu sou muito prática, não sei se é porque eu vim de um processo não parlamentar, eu vim para o parlamento em consequência do meu trabalho de executivo, seja como secretária municipal, secretária de Estado, prefeita, não é? Então, essa praticidade, o que eu vejo, que na ponta nós precisamos de ações concretas e que o P20 vai discutir sobre isso. Nós sabemos exatamente o que passamos, né? O que estamos passando enquanto mulheres no Brasil, não é? Então, nós temos que avançar na rede também. Isso tem que ser discutido, né, Ana? Sobre a rede. Então, eu creio que será um momento ímpar, porque pela primeira vez o G20 tem o P20. Isso é novo, essa é a grande novidade, né? E toda a bancada feminina faz parte do P20. Sim, devem ser escolhidas algumas as que queiram participar ou as que estão atuando no organograma da própria Câmara Federal, né? Que é a secretaria, que é a Procuradoria, a própria Comissão da Mulher, que mesmo não estando no mesmo organograma, é uma comissão permanente da casa, né? Com certeza a Ana estará presente. Eu queria chegar lá na ponta, como a senhora disse. A senhora é médica sanitarista, e tem um projeto de lei que institui a saúde integral para a mulher, olhando para a mulher de uma forma mais geral, mais holística. E de que forma que essa saúde, o que é a saúde integral e de que forma que essa política poderia chegar lá na ponta? Aline, todas as vezes que a gente pensa o que é mulher, é importante, quando a gente vai discutir as políticas públicas, que elas entendam a mulher na sua globalidade, a mulher na sua integralidade. Durante muito tempo, no Brasil e no mundo, as políticas de saúde voltadas para as mulheres, elas reduziam as mulheres à prevenção do câncer do colo de útero, de mama e a gestação. São 3 momentos importantíssimos, são prevenções e cuidados fundamentais, eles são necessários, mas nós consideramos fundamental compreender que a mulher tem várias necessidades de saúde. Ela tem necessidades psicológicas, necessidades de alimentação para prevenir outros adoecimentos. As mulheres também têm hipertensão, diabetes, como 20% da população brasileira tem, osteoporose, endometriose, enfim. E ao longo das últimas décadas, no Brasil esse debate vem desde a década de 80, nós colocamos com centralidade que a política pública de saúde olhasse a mulher como um todo. E foi apenas em 2004 que um governo construiu uma política pública integral para a saúde das mulheres. Então a gente está completando agora 20 anos dessa primeira política. E aí nós consideramos, e é um debate que nós vamos fazer na Comissão de Mulheres esse ano, fundamental olhar, fazer uma revisão desses 20 anos. O que avançou, o que não avançou. E fazer com que essa política deixe de ser uma política de governo e ela se torne uma política de Estado. Por isso que eu protocolei esse projeto de lei com essa motivação desse processo, que é um processo que envolveu muitas mulheres, secretárias municipais, secretárias estaduais, coletivos de mulheres, movimentos de mulheres, mulheres dos partidos políticos se envolveram ativamente nessa discussão e que agora, olhando para esses 20 anos, a gente consiga produzir uma política que seja permanente, que seja para o Estado brasileiro, independentemente de qual governo. A gente sabe que alguns governos eles têm mais sensibilidade para a pauta das mulheres, outros menos. Mas nós que estamos aqui como deputadas precisamos defender todas as mulheres. Então, por isso que é tão fundamental. E eu queria acrescentar um outro elemento, é que a saúde lida
com as diversas mazelas da sociedade e sofrimentos, ou seja, quando todo o resto do sistema, das políticas públicas não funcionam, as pessoas adoecem e muitas das vezes adoecem de doenças que são preveníveis, evitáveis. Então, é um compromisso com as mulheres a gente ter uma política pública estruturante que olhe para todas as mulheres na sua integralidade, nas suas necessidades de saúde. Então, afinal de contas, as mulheres são aquelas que cuidam da sociedade toda. Então, o justo é quando elas precisam ser cuidadas, elas terem esse direito no nosso país. Então, acho que esse é um pouco do sentido da gente fazer esse debate esse ano e conseguir consolidar uma política estruturante para cuidar das mulheres. Veja como eu já tenho isso integrado ao meu ser. O meu maior medo é ficar doente e não poder cuidar. Depois das eu pessoas. não tenho medo de ficar doente, eu tenho medo de não poder cuidar de quem depende de mim. Olha como é a mulher, né? A gente está nessa estrutura que já enxerga o trabalho como se fosse aquele trabalho que é da mulher, é naturalmente da mulher, é obrigatório da mulher. Deputada, eu li um projeto que achei bem interessante e queria comentar, porque a senhora é administradora também, né? A senhora lida com o recurso que precisa chegar lá na ponta. A gente tem vários índices que medem a produtividade da sociedade. Estamos numa sociedade capitalista, medimos a produtividade. E esse projeto da deputada Luiziane Lins é interessante porque ele menciona todos esses índices e ele fala, bom, e a mulher invisível que está em casa, ela está sustentando todo esse sistema que está produzindo. Como que a gente inclui essa mulher no sistema? Como uma trabalhadora. Ela tem que ser vista como trabalhadora e nos horários, no tempo que ela está se dedicando à vida do lar, não é? Não é porque a sociedade nos entende como obrigação nossa, mas é uma opção de muitas. Então ela está ali se dedicando e trabalhando. Eu tenho uma visão totalmente do direito trabalhista nesse caso, não é? Quando você diz do cuidar, nós estamos tendo uma sobrecarga de cuidado com os outros que está nos trazendo a depressão, está nos trazendo um envelhecimento antes da hora. Então, essa mulher que está no lar ou cuidando de alguém, ela tem que ser vista como uma trabalhadora, mesmo que envolva laços afetivos, mesmo que ali você faça aquilo porque você está cumprindo ou querendo fazer aquilo por questões de laços afetivos. Hoje nós temos o nosso tempo, eu vou dizer uma frase que eu não sei se é de mulheres, o nosso tempo tem que valer dinheiro. Se é dessa forma que a sociedade entende, a gente está verbalizando. Desculpem a minha sinceridade, mas o nosso tempo é dinheiro. Os homens são sinceros, né? São duros nesse sentido, então a mulher tem que se colocar também. É importantíssimo. Quando a gente olha nesse sentido que a Leda está colocando, eu tenho total acordo com o posicionamento que ela colocou aqui, as mulheres ocupam 10 horas a mais por semana nas tarefas de cuidado que os homens. As mulheres, em média, ocupam 20 horas semanais com trabalho de cuidado, que é o trabalho de sustentabilidade da vida. Lavar, passar, cozinhar. É claro que a gente sabe que existe uma divisão de classe. Algumas fazem isso de maneira remunerada, outras fazem isso de maneira invisível, sem que elas recebam qualquer salário por isso, né? E nós sabemos que é em torno disso, são 10 horas a mais que os homens, na verdade, dá mais do que 10 horas, que os homens ocupam em torno de 8 horas com esses trabalhos de cuidado e as mulheres 20 horas, ou seja, em torno de 12 horas a mais do que os homens. Então, isso precisa ser quantificado. Eu acho que esse projeto da deputada Luiziane Lins, que inclusive entrou como projeto prioritário para as mulheres da Câmara Federal, a gente estabeleceu um conjunto de projetos prioritários para esse ano e esse está na lista deles. Ela vai mensurar e vai criar indicadores do que significa o cuidado na vida das mulheres hoje,
para que isso depois seja interessante, seja decisivo para pensar as políticas públicas. Por isso é um projeto muito interessante. Inclusive a remuneratória, não é? Por que não? É muito complicado isso. As relações humanas ou as relações de casal, as afetivas, né? Tudo bem, mas o mundo não é esse mais. Quando se fala em liberdade, em empoderamento, em espaço de poder, ali é um espaço de poder. Não é? Você só tem liberdade se você tem liberdade econômica. Ora. Se você pode dizer não. Se você não pode dizer não, você não tem liberdade. Não, exatamente. E se você tem saúde para isso. Porque as também. mulheres hoje, elas de fato, fazendo coro com as nossas sinceridades que precisam ser ditas, porque esse é o universo, e também como deputadas, mulheres, nós temos a responsabilidade de colocar à tona temas que muitas das vezes ficam no ambiente privado, né? Essa é uma responsabilidade nossa. As mulheres ainda hoje estão aprisionadas dentro de casa pelo excesso de trabalho. Então elas estão sobrecarregadas, adoecidas, como a Leda muito bem colocou, envelhecendo precocemente. Eu ia entrar nesse assunto, principalmente porque a senhora da questão da saúde, a pirâmide mudou, né? A gente antigamente cuidava das crianças, agora a gente cuida das crianças e dos pais. O Estado tem que olhar para isso. Tem, o Estado tem que olhar para isso e por isso também eu queria fazer referência ao GT de Cuidados, que nesse momento aqui a Câmara tem trabalhado com o protagonismo da Secretaria de Mulheres, mas Leda fez muito ativamente parte desse debate também, a Comissão de Mulheres se envolve, que é exatamente para a gente criar uma política pública nacional, de cuidados nacional. É muito importante e eles não compreenderam, né, Ana? Olha, foi uma luta para que a gente conseguisse colocar na lei o orçamento de diretrizes, na LOA também, a política de cuidado. Primeiro, a política de cuidado, ela pode ser discutida na Comissão de Assistência Social, ok. Mas ela precisa muito mais ser discutida na Comissão de Saúde, na Comissão da Mulher, sabe? Ela precisa ser discutida como um tema de interface, intersetorial. A política de cuidado do Brasil, ela está atrasada. Política nacional, política pública, porque nós envelhecemos. E a senhora Todos também, nós precisamos de cuidados. A senhora também faz parte de uma comissão que tem uma interseccionalidade com a questão da mulher, que é a Comissão de Desenvolvimento Urbano. Total. Eu brinco muito, sabe? Assim, quem sabe mais onde precisa de asfalto? As mulheres, a gente não tem dúvida A alguma. roupa está no varal pegando poeira. Quem entende mais da falta de água? Quem sofre mais com a falta de água? Quem sofre mais com a falta de saneamento básico, com as crianças adoecendo? Então, a CDU, para mim, a Comissão de Desenvolvimento Urbano, eu me apaixono por ela, porque a mulher, ela entende tudo do que se fala ali. Transporte público, né? Saneamento básico, infraestrutura. Quem mais entende disso tudo somos nós, gente. Quer saber disso? Se há um prefeito ou uma prefeita, um gestor municipal, estadual, quer saber do que precisa, olhe bem, onde é que nós vamos buscar informações acerca das necessidades do povo brasileiro? No CAD único. Quem é que responde ao CAD único nesse país? As mulheres. Quando ela vai na assistência social, preencher o CAD único, lá tem tudo. Onde tem banheiro, onde não tem banheiro, se a casa é de taipa, de madeira, de cimento, de tijolo, tudo é respondido pela mulher. Deputada, eu estou vendo que a senhora está com a retrospectiva da Comissão da Mulher. E quais são os projetos que virão de agora para frente? Não, e é muito interessante, eu falo muito com a Ana, que foi titular e agora é a presidente, eu tô, assim, é uma médica, né, uma pessoa preparadíssima para a comissão. As pessoas têm a visão de que a comissão só discute violência, combate à violência. Combate tudo bem. Eu acho que esse olhar da medicina vai... Não, e não é só combate à violência, ele é o mais importante porque o direito essencial nosso é a vida. Então acaba se tornando
o tema mais importante. E a senhora vai dar esse olhar, então? Né, quando com você certeza. vê, tem segurança, tem saúde, eu quero passar as suas mãos, eu e Ana, para que você tenha esse relatório. Nós não discutimos só combate à violência, nós discutimos a política do cuidado, nós discutimos a empregabilidade, a inclusão. São vários projetos de lei de mulheres e homens, de parlamentares, que pensam a mulher no seu todo, que pensam que nós somos os agentes de transformação da sociedade brasileira, né? E somos. E somos metade da população, já estamos ultrapassando até. Nós somos mais do que 50% da 52 população. já. A Leda, foi uma honra ter começado meu primeiro mandato com a Leda à frente da Comissão de Mulheres, de Defesa dos Direitos das Mulheres. É importante a gente lembrar que o nome da nossa comissão é Comissão em Defesa do Direito das Mulheres. E a necessidade dela é porque ainda hoje nós vivemos uma desigualdade radical entre homens e mulheres na nossa sociedade. Então, um dos elementos que ao longo desse ano, continuando o trabalho que a Leda, inclusive de maneira brilhante, conduziu o ano passado, é a gente continuar debatendo o direito das mulheres. E as mulheres nos seus diferentes territórios, nos seus diferentes modos de viver. E aí, claro que cada uma de nós vem com a sua trajetória, né? Eu também vim do Executivo como secretária de Saúde, eu sou professora, vim como secretária municipal de saúde, então conheço o que é essa interface, o que é o dilema das mulheres no seu cotidiano, de maneira muito aguda. Então, eu quero trazer muito o tema da saúde das mulheres para a comissão, para a gente, inclusive, como a Leda também muito bem colocou, fazer a discussão da política de cuidados, a gente fazer a discussão sobre o processo de envelhecimento das mulheres. Tem um projeto de lei interessantíssimo que está pronto, a Leda já deixou lá tudo preparado, que é da deputada Marília Arraes, que nesse momento não é deputada, mas é um projeto interessantíssimo, que é o cuidado das mulheres na menopausa. Para dar um exemplo de projeto de lei que está lá já pronto para a gente, inclusive, apreciar. Então, são vários temas, porque a gente sabe que, de fato, uma das expressões da desigualdade é o adoecimento e o sofrimento. Então, se a gente puder trabalhar isso, é um direito importantíssimo para a gente garantir que as mulheres tenham condição de viver com dignidade, porque o que a gente quer é isso, básico, né, Leda? Que as mulheres vivam com dignidade. É o básico. Eu digo que eu sou feminista porque eu defendo o básico, que a mulher tenha direito. Ponto. A gente está quase no finalzinho da nossa entrevista. Eu queria só 2 pontinhos de consideração das duas. Um lema dentro dessa pauta dos direitos da mulher e da direção que o mundo tem que tomar para a igualdade, como diz o G20, um lema para esse ano, de cada uma das duas. No meu caso, enfrentamento à pobreza e a construção de um mundo sustentável para todas as mulheres. Eu creio que é o direito à vida. É um absurdo. O que nós estamos passando é em pleno século XXI. Nós precisamos de paz, nós precisamos de vida, viver. E em consequência da vida, os direitos nossos, mas o direito primordial é viver, né? E aí engloba a saúde, né? Engloba a política do cuidado. Eu tenho ficado estarrecida com tanto de mortes, sem motivo, né? Então, quando você vê, e mais grave, que nós não debatemos aqui, que eu sei que nós estamos concluindo, mas os órfãos do feminicídio. Sim. Porque hoje, a cada... Nós temos até uma política de... Agora sim. Uma Agora política sim, pública né? de Nessa legislatura nós estamos avançando. Digamos assim. Deputadas, eu quero agradecer. Muito obrigada pela presença aqui no Elas Pautam. Voltem de novo. Nós que agradecemos. Obrigada a você, Obrigada. Aline, a todos que nos assistem. Obrigada, Ana, pela companhia. Obrigada. Eu conversei com a deputada Ana Pimentel, do PT de Minas, presidente da Comissão de Direitos das Mulheres, e com a deputada Leda Borges, do PSDB de Goiás, que foi presidente da mesma comissão. Muito obrigada pela sua companhia. Até o próximo Elas Pautam.